Quero falar agora sobre Jorginho, o volante do Arsenal é de fato o novo jogador do Flamengo e agora sem problemas para a disputa do Super Mundial. Dá para cravar que o Jorginho estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Você vai lembrar que durante a semana surgiu a notícia de que o Jorginho teria 800 mil libras para receber do Arsenal no seu contrato até o fim de junho. E ele pedia que o Flamengo assumisse essa dívida, que equivale a mais ou menos 6 milhões e 100 mil reais. O presidente BAP disse que se essa era a condição para ele disputar o Super Mundial de Clubes, que o Flamengo não utilizaria, não pagaria mais de 6 milhões de reais para antecipar um contrato que poderia vir a valer a partir de 1º de julho. Diante desse cenário, o Jorginho decidiu abrir mão do dinheiro e será reforço do rubro-negro assim que terminar sua lua de mel. Jorginho se casa nas próximas horas e parte para alguns dias de folga com a sua esposa para se apresentar na próxima semana ao Flamengo antes da viagem para os Estados Unidos. O Flamengo é um dos 4 representantes do futebol brasileiro no Super Mundial de Clubes. Jogador de 33 anos de idade que viveu uma grande novela por conta da sua contratação com muitas idas e vindas. No primeiro momento ele não queria assinar um pré-contrato com medo de ter retaliações no Arsenal, depois se contundiu, depois surgiu a história do casamento, ele veio ao Rio de Janeiro, conheceu as instalações do Flamengo e agora, enfim, tudo resolvido. O contrato de rescisão será rescindido, o contrato será rescindido de forma digital com o Arsenal e automaticamente no momento seguinte ele também assina de maneira digital seu acordo com o Flamengo. Contei para vocês, Jorginho terá direito ao maior salário do elenco, algo na casa de 2 milhões de reais por mês. Para falar agora sobre o atacante Biel, você lembra dele? Jogador surgiu formado nas categorias de base do Fluminense e que esteve no Bahia antes de ser comprado no ano passado pelo Sporting de Portugal em negócio de 6 milhões e 400 mil euros. Pois bem, o Biel em sua primeira passagem pelo futebol português não conseguiu jogar. Foram apenas 7 partidas e 111 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Até por isso, o Sporting decidiu emprestá-lo para clubes brasileiros. O primeiro e grande interessado é o Grêmio, mas a tendência é que outros times entrem na disputa pelo ponta, que tem 24 anos de idade, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Essa informação sobre a intenção do Sporting em emprestá-lo certamente vai mexer com o mercado nacional, até porque são vários os clubes brasileiros que precisam de jogadores de velocidade para atuar pelo lado de campo. O Biel deixou excelente impressão, especialmente nas temporadas de 23 e 24 com a camisa do Bahia, mas a forte concorrência no Sporting e um estilo de jogo muito mais intenso fizeram com que o Biel perdesse espaço. Quem sabe pode ser solução para o seu clube do coração. Se você acha que o Biel caberia, já usa espaço para comentar, para dizer que time você torce e por que o Biel seria uma peça importante, beleza? Nicola, sabe notícias de quem do elenco do Flamengo pode sair? Marcos, Wesley parece ser questão de tempo. A tendência é que o Wesley vai embora. O Flamengo não vai se opor, desde que tenha propostas boas para negociar o Everton, o Cebolinha e o Michael. A impressão que você tem é de que os dois custam caro e têm entregado pouco. O Michael e o Cebolinha ganham na casa de 1,5 milhão de reais mensais, tá? E não tem conseguido entregar com tanta frequência. Kaká Nunes com like número 5. O Edinho Júnior, o Fla só vai trazer o Jorginho nessa janela. Edinho, pro Super Mundial de Clubes, a impressão que eu tenho é de que sim, não vai haver tempo hábil para uma contratação, né? Só para vocês entenderem, a janela já abriu nesse domingo e ela fecha no dia 10, tá? Então é uma janela de 10 dias para que os clubes possam contratar para o Super Mundial de Clubes. Existia até a dúvida se o Jorginho seria registrado para a competição, isso porque o Jorginho tinha 800 mil libras para receber do seu clube, o Arsenal. 800 mil libras equivalem a 6 milhões e 200 mil. E o Jorginho queria receber essa grana do Flamengo para rescindir antecipadamente com o Arsenal. O contrato dele lá no Arsenal se encerra em 30 de junho. O Flamengo disse, esquece. Se essa é a condição para você disputar o Super Mundial, você está fora, porque a gente não vai gastar 6 milhões de reais para você jogar algumas partidas no Mundial. O Jorginho voltou atrás e abriu mão dessa grana, ou seja, ele vai ser reforço do Flamengo para o Super Mundial. Outros reforços. Nesse final de semana, houve uma especulação que surge de torcedores e da rede social, dando conta de que o Rodrigo Garro poderia virar reforço do Flamengo. Chance zero. O Corinthians não venderia para o Flamengo e o Flamengo também não tem interesse no Garro, tá? Essa busca por um meia, por um camisa 10, alguém para jogar com o Arrasca ou no lugar do Arrasca, passa por Paquetá, que tem sua situação indefinida por conta daquela questão envolvendo o julgamento, Ezequiel Barco, que é um meia argentino que atua lá na Rússia,
alguém muito caro, e Andréas Pereira, ex-jogador do Fla, outro jogador também bastante caro, tá? Então, hoje, o Flamengo alega não ter capacidade para grande investimento, embora queira a contratação de um jogador desse tamanho. Matheus Dantas, chance de o Flamengo contratar um jogador de peso para o Mundial? Eu não estou botando muita fé, Matheus, exceto pelo Jorginho, pouco tempo e muito dinheiro, né? O Flamengo tem alegado que hoje não tem capacidade para fazer um investimento de 20 milhões de euros. Nicola, a janela para o Mundial já abriu. Marcelo, ela começou hoje, de 1º a 10 de junho. E é uma janela para o Super Mundial, mas é uma janela que também foi aberta para todos os clubes do Brasil. Então, se o seu clube de futebol contratar um jogador, ele pode registrar esse atleta entre 1º e 10 de junho. Se não fizer durante esse período, vai poder contratar e registrar jogadores a partir de julho. O Israel Carvalho, o Santos não deve renovar. Sendo assim, Neymar pode jogar no Brasileiro, no Botafogo, Cruzeiro ou Palmeiras, já que o Flamengo não quer. Essa informação do Flamengo é verdadeira, tá? O Flamengo recebeu 2 sugestões para contratar o Neymar. Uma quando ele voltou do Al Hilal, a outra agora. Essa coisa de semana, de 10 dias atrás. E nos 2 casos, o Flamengo agradeceu a sugestão, mas optou por não levar essa história adiante. O Neymar pode sim jogar por outro clube de futebol no Brasil, porque ele não estourou o limite de jogos, tá? Antes de falar dos números do Neymar, só estou com os números do Reinaldo aberto, lateral esquerdo do Mirassol, 22 jogos, 7 gols e 4 assistências. E o que mais chama atenção é que os gols do Reinaldo, quase todos marcados no Brasileiro. Ele tem 6 gols no Brasileiro, contra 1 gol marcado no Paulista, tá? Números dele do Brasileiro, 11 jogos, 6 gols e 2 assistências, vem de 2 rodadas marcando gol, 6 gols no São Paulo. Hoje fez gol também no Sport. Só para pegar o número do Neymar, acho que o Neymar completou hoje seu 5º jogo, não é isso? No Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o limite é de 6. Jogou até 6 partidas, você pode atuar por outro clube. Não, o Neymar tem 4 jogos, tá? Tem 4 jogos. Ele jogaria 5 se estivesse à disposição contra o Fortaleza. Já se sabe que ele não vai poder jogar porque foi expulso nesse domingo. Então, o Neymar vai terminar o contrato dele com o Santos, tendo jogado 4 partidas no Brasileirão, o que lhe permite atuar por outro clube de futebol no Brasil. Neymar, que desde que foi contratado, jogou só 12 vezes, com 3 gols e 3 assistências. Nicola, qual Brasil você acha que chega melhor para o Mundial? Como assim? Qual time brasileiro, Guilherme? Eu acho que o Botafogo, por conta desse grupo, vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Botafogo não consegue passar de fase. Eu acho que o Palmeiras passa de fase, mas não passa das oitavas, pelo confronto contra adversários do grupo do próprio Botafogo. Eu estou tentando lembrar o grupo do Flamengo. O Flamengo vai pegar o Los Angeles FC, né, que venceu nesse sábado o América do México. Eles estavam disputando a última vaga, que pertencia ao Necaxa. O Necaxa foi excluído por conta do fato do time dele ter o mesmo dono de um outro clube. Grupo Mundial, quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Esperança da Tunísia, Leão do México e Chelsea. Dá para o Flamengo classificar em segundo, tá? Eu acho que o Chelsea vai ser primeiro. Não adianta vocês ficarem bravos comigo. Pô, o Nicola tá cagando no futebol brasileiro. Eu acho que a gente está abaixo dos grandes clubes de futebol europeu. Essa é a impressão que eu tenho. O Mundial pode vir aqui me desmentir e depois vocês me zoarem pra caramba. Mas essa é a impressão que eu tenho, tá? E aí o grupo do Fluminense, Borussia Dortmund, Sundowns e o Ulsan Hyundai. Dá para imaginar o Fluminense sendo o segundo colocado desse grupo. Dá para imaginar, tá? Aí depois a gente só precisa entender como é que se dão os cruzamentos dos grupos do Flamengo e do Fluminense. Se alguém tiver de cabeça aí, o Flamengo tá no grupo D, deve cruzar com o grupo C, né? Deve não, grupo C, Mundial de Clubes. Deixa eu ver qual que é o grupo C. Bayern de Munique, Auckland, Boca Juniors e Benfica. Aí poderia pegar um Boca ou Benfica. Jogos interessantíssimos para o Flamengo no grupo, no primeiro mata-mata, né? Já o Fluminense, que está no grupo F, o Fluminense cruza com o grupo E. O grupo E tem Al-Ahly. Não, cadê o grupo E? Peraí. Grupo E. Que eu pus o grupo. Apareceu tudo, mas vamos ver aqui, ó, programação completa. Cadê os grupos? Cadê os grupos, rapazinha? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Grupo E tem Inter de Milão, Monterrey, River Plate e o Urawa Reds. Poderia ser um River Plate
ou Monterrey enfrentando o Fluminense. Dá para imaginar Flu e Flamengo no melhor dos mundos, chegando às quartas de final, enfim. Eu estou meio desesperançoso, estou meio pessimista com o Super Mundial, tá? Bora lá, colocando na tela aqui, ó, a nova classificação do Campeonato Brasileiro tem como líder Flamengo. Rubro-Negro com 24 pontos, contra 23 de Cruzeiro e Bragantino, 22 do Palmeiras. O Fluminense aparece em quinto com 20, o Fluminense vai vencendo, ainda com bola rolando, intervalo de jogo, Internacional 0, Fluminense 1 no Beira-Rio, tá? É só curioso destacar que até a semana passada, quando o Palmeiras recebeu o Flamengo e perdeu, a diferença do Palmeiras para o vice-líder era de 4 pontos. E se vencesse o Flamengo, o Palmeiras abriria 7 pontos de vantagem para o Fla. Nesse momento, o Flamengo é líder e o Palmeiras é quarto colocado depois de 2 derrotas consecutivas. Bom, bora começar com os jogos de ontem. O Bahia assistiu pela primeira vez a Rogério Ceni vencendo o São Paulo, vitória por 2-1 do Bahia. O Vasco perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, que faz excelente campanha no Brasileirão, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Mirassol, com mais um gol do Reinaldo em cobrança de pênalti, garantiu a vitória por 1-0 contra o Sport. O Sport que tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 20 clubes. Depois de 11 rodadas, são só 3 pontos conquistados. Na Vila Belmiro, com o Santos jogando bem, deu Botafogo, vitória do Botafogo por 1-0, com o gol do Arthur, porque antes desse gol, o Neymar foi expulso depois de colocar a mão na bola para tentar ludibriar o árbitro e marcar um gol. Juventude 0, Grêmio 2, mais um tropeço do Juventude, que é o penúltimo colocado, com apenas 8 pontos. O Grêmio foi para 15, se distanciando da zona do rebaixamento. Agora à noite, Flamengo 5, Fortaleza 0, e Vojvoda segue no cargo apesar da derrota. O Marcelo Paz, que é o CEO do clube, já confirmou essa a nação rubro-negra cria vitória avassaladora do nosso Malvadão. Malvadão deitou e rolou para cima do Fortaleza, goleando no Maracanã 5-0, né? Flamengo termina aí essa sua primeira parte, né, do Campeonato Brasileiro antes do Super Mundial, né? Flamengo não vai fazer mais uma rodada, agora já é praticamente preparação para o Super Mundial. O Flamengo termina aí na primeira colocação, tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O Flamengo vem muito avassalador nesse campeonato e segue aí com 24 pontos, né? Incrivelmente, o Flamengo dá um passo super importante para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora é foco no Mundial, foco nos reforços que devem chegar para a equipe disputar o Super Mundial e o restante da temporada. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Mas foi ele quem montou esse time, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E ainda a bola tá rolando para Internacional e Fluminense, 1-0 pro Fluminense.